Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemos nele. Iniciamos, a partir de agora, 12 horas de adoração. Um estilo diferente de cultuarmos a Deus, com momentos de 1 hora cada um deles, com participação da liderança da igreja, os líderes dos ministérios da igreja, e é certo que nós seremos tremendamente abençoados no Senhor. Queremos, de alguma forma, ser o mais completos no na nossa intenção de adorar ao Senhor. É importante pensar, irmãos, neste início, que a Igreja do Progresso tem alguns programas para edificação. Por exemplo, Jardim de Oração é um dos projetos que já há algum tempo, alguns anos, a Igreja vem realizando, pelo menos uma vez no ano, e é um projeto que traz edificação para a nossa vida. É um convite à igreja à oração. Nós temos também 24 horas de oração, que temos realizado algumas vezes, e da mesma forma é um projeto que serve para edificação, para crescimento da igreja, enquanto na família. Sabe, irmãos, e hoje nós estamos começando esse novo projeto e esperamos no Senhor que seja do agrado dos irmãos, porque é do agrado de Deus, com certeza. E esperamos que, sendo do agrado dos irmãos, possamos repetir esse mesmo programa outras vezes e então mantermos uma comunhão perfeita com o Senhor. Hoje é dia de celebrar ao Senhor. Deixa eu falar algo para você, talvez como conselho mesmo. Não sei como está a situação da sua vida com relação a Deus, com relação a você mesmo, com relação à família, com relação à igreja, mas é um dia para você erguer a cabeça, olhar para os céus com olhar espiritual e dizer: Deus, eu quero ser tratado. Quem sabe um dia de você dizer: eu quero ser quebrantado, quero ser quebrantada hoje pelo teu Santo Espírito, enquanto toda a igreja está envolvida em tempo de oração, em tempo de adoração. Quem sabe é exatamente agora, nesse início de caminhada, em que estou falando para você, você está vivendo algum momento de crise na sua vida, algumas coisas não têm sido muito completas no seu viver em termos de harmonia com Deus. Quem sabe você está vivendo embargos na sua vida espiritual, na sua vida de relacionamento, na comunhão. A comunhão está um pouco manchada, às vezes problemas na família, às vezes na própria igreja. As coisas não estão caminhando como você gostaria e você está insatisfeito, insatisfeita com algumas coisas, e isto logicamente gera críticas, mas estas críticas, elas não trazem nenhuma solução para a sua vida, simplesmente afasta você de um convívio mais harmônico, mais bonito, mais abençoador. Então te convido hoje a colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer: Deus, eu quero quebrantamento que venha do Senhor sobre a minha vida. Confesse a Deus aquelas coisas que você entende que são impedimentos na sua vida e diga: Deus, eu quero obedecer ao que o pastor está falando e eu quero me despir totalmente do meu eu e deixar apenas o teu Espírito agir. Então você verá a grande diferença que vai acontecer na sua vida. Deixa eu falar para você, Deus tem milagres
para a nossa vida. Lembra você quando eu dizia que Deus, às vezes, diante de determinados crentes, Ele está com as mãos nesta posição para cima, mas as mãos cheias, estão cheias de bênçãos, mas Deus não pode derramar a bênção porque há impedimento na vida do crente. Então hoje é tempo de você se desvencilhar daquelas coisas que impedem, daquelas coisas que se tornam nuvem turva sobre a sua cabeça, impedindo a Shekinah do Senhor a chegar na sua vida. Em cada momento, este é um deles, coloque-se diante do Senhor. E na programação de hoje, a partir das 17 horas, nós teremos programa presencial. Serão 3 momentos. O primeiro momento, que será dedicado a adolescentes e jovens da igreja, e o irmão Haroldo estará na direção desse programa. Você que é jovem, você que é adolescente, separe esse tempo para estar na presença do Senhor. Tem tanto tempo que nós não estamos assim de forma mais completa na igreja, então você pode agora aproveitar este momento. Você que é adolescente, jovem, ao invés de separar o seu tempo de fim de dia para outros programas que você tem pensado, vá para a igreja, esteja ali em comunhão com os irmãos, bem como também o Ministério de Louvor. Quero convidar você que é do Ministério de Louvor, ainda que você tenha tido alguma preocupação em estar na igreja, faça um esforço. Nós estamos tendo todo cuidado, e será bom que você esteja ali juntamente com a equipe do Ministério de Louvor, sob a liderança do irmão Marquinhos, e ele estará ministrando sobre as nossas vidas e seremos abençoados. E a toda a igreja, a partir das 19 horas, estaremos ali também para um momento de devoção ao Senhor. Hoje é dia de adoração. Você pode repetir comigo dizendo: hoje é dia de adoração e eu me dedico a adorar ao Senhor. Quero pensar na palavra de Deus para este momento de início. Quando penso em adoração, eu penso num texto que tenho citado algumas vezes na igreja e que está lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Moisés, ele tem a percepção, na inspiração de Deus sobre a sua vida, ele tem a percepção daquilo que fora um homem chamado Enos. E Moisés, de acordo com todos os relatos sobre a vivência de Enos e a comunhão deste homem com Deus, ele deixou de lado outros fatos interessantes de pessoas também importantes e pessoas adoradoras do Senhor. Mas ele diz de Enos o seguinte, o verso ele é muito pequeno, mas que fala muita coisa, e diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando ele vai trazendo a relação da genealogia, ele chega em Enos e ele faz essa abertura bonita. Então se começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, então se começou a adorar ao Senhor de fato, a adorar com o coração, com a alma, com verdade na alma. E a nossa intenção hoje é essa, de que nos coloquemos diante do Senhor com verdade na alma, sabe? Verdade no coração. Não é com a empolgação de um programa, de um planejamento. Não, não é isso. Mas é com o coração aberto, verdadeiro diante do Senhor. E nesta adoração, nós precisamos
ter alguns procedimentos, algumas atitudes importantes. A oração é fundamental. Ore ao Senhor durante este dia. O conhecimento da palavra. Então abra a palavra do Senhor e leia. Assim que eu terminar este momento, você terá um espaço de tempo nessa primeira hora da adoração. Então selecione alguns minutos desse tempo que você terá até as 9 horas, leia alguma coisa da palavra do Senhor, reflita sobre ela e alcance graça na reflexão, dizendo: Deus, obrigado pelo alimento. É como se fosse o seu café da manhã neste sábado maravilhoso, 12 de dezembro de 2020. E volto ao texto que apresento para os irmãos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu não diria que você está começando a invocar, a adorar o Senhor somente hoje. A sua vida tem sido uma vida de adoração. A nossa vida tem sido uma vida de adoração. Nós fazemos valer o que diz a palavra do Senhor no Novo Testamento. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu posso dizer a nosso respeito que nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então nós adoramos ao Senhor, mas hoje está sendo colocado diante de nós um tempero a mais, ou seja, uma motivação maior para dedicarmos esse tempo ao fim deste dia ou deste período de adoração ao Senhor. Com certeza muitos de nós vai diante do Senhor dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tratou a minha vida. Quero ainda ler um outro texto para complemento desse momento nosso. Está no Salmo de número 42, verso de número 4, que diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Ainda diz o texto: pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O autor destes salmos, ele nos chama a atenção pela empolgação dele de reconhecer aquilo que acontecera em um passado não muito longe da sua vida. E ele, reconhecendo isto, ele fala do presente, do momento da sua vida e ao mesmo tempo projeta glorificação e adoração ao Senhor para o futuro. E ele diz: quando eu me lembro disto, dentro de mim, ou seja, neste momento, dentro de mim, derramo a minha alma. Ele lembrou de coisa do passado que foi vitória para ele, foi motivo de celebração, mas agora ele diz: dentro de mim eu me derramo diante do Senhor. Diria você que hoje é dia para isto, né? Para dizer: Deus, eu me derramo diante do Senhor quando eu me lembro do passado, das situações enfrentadas, sejam das alegrias, bem como também das tristezas que enfrentei. A questão, ó Deus amado, é que estou aqui para dizer: em tudo eu tenho sido mais do que vencedor, mais do que vencedora. Mas o salmista continua dizendo: fui com eles à casa de Deus, ou seja, almejando estar nesta comunhão. Por isso eu ter dito ao querido irmão, à querida irmã, a você que participa deste momento, de que podemos ir na direção do templo que congrega a Igreja Batista do Progresso e ali estarmos nesta verdadeira comunhão com os irmãos. Mas quero ainda, neste momento, pegar um outro texto e agora volto lá para o livro de Gênesis, no capítulo 24, verso 26, que relata a história de um compromisso, de uma missão que Abraão deu a um dos seus servos, que era a missão de escolher
uma esposa no meio da sua parentela para que fosse esposa de Isaac. Que missão grande! E uma missão que só poderia ser realizada através da presença de Deus. Porque pensa bem, irmãos, pensem comigo, aquele mensageiro teria sobre os seus ombros uma responsabilidade de escolher a esposa para alguém. E ele vai. E quando chega no local determinado onde ele deveria se posicionar para escolher, por certo, ele viu outras donzelas naquela região, mas no momento em que ele vê a pessoa que seria aquela que Deus estava indicando para ser esposa de Isaac, ele faz uma declaração que está registrada no capítulo 26, no verso 26 do capítulo 24 de Gênesis, que diz o seguinte: então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Ele imediatamente, quando ele viu, fui bem sucedido, ele não pensou em outra coisa, ele se inclinou em uma atitude de reverência e adorou o Senhor. Nesse dia de adoração, talvez tenhamos que dedicar algum tempo para nos ajoelharmos diante do Senhor e orar. Quem sabe este momento, enquanto eu falo para você se ajoelhar e colocar a sua vida abertamente para o Senhor. Você não estará fazendo nada além daquilo que Deus conhece da sua vida, mas Deus quer ouvir a sua vida. Então se prostre diante do Senhor reverentemente agora e diga: Deus, esta é a minha jornada. Hoje eu abro meu coração, eu coloco minha vida diante do Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu quero viver um jejum espiritual durante este dia para ser tremendamente tratado pelo Senhor. Quero experimentar quebrantamento, quero experimentar regozijo, quero experimentar promessa na minha vida, para que flua do meu viver, neste momento especial, as grandes bênçãos que só o Senhor pode dar. Amados irmãos, eu quero concluir este momento de abertura pedindo aos irmãos que separem imediatamente a esta minha palavra um tempo de reflexão pessoal. Escolha um texto bíblico, como eu já disse, ore ao Senhor, busque a presença dEle, estude aquilo que você escolher para você e peça a Deus que este dia seja um dia de novidades do Senhor para o seu viver. Eu declaro neste momento a bênção do Senhor para todas as suas atitudes hoje. Receba isso no seu coração e na sua alma. Como seu pastor, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Um dia de adoração. Louvado seja o Senhor. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Aqui estamos mais uma vez agora para concluir este momento de adoração, essa parte que coube a mim, poder me dirigir aos irmãos, orientar os irmãos sobre a programação e trazer uma reflexão também. E, portanto, eu quero repetir para os irmãos, daqui a pouco teremos outras atividades e ao longo do dia, de 1 hora, teremos alguma palavra para reflexão e no final, a partir das 17 horas, nós teremos momentos presenciais na igreja
com transmissão para os irmãos também, mas eu preciso dizer que teremos um culto a partir das 19 horas e amanhã estaremos juntos também na igreja. Amanhã será o dia em que comemoramos o dia da Bíblia, portanto, sendo possível, esteja na igreja, vamos adorar ao Senhor. Quero também te comunicar que durante o restante desse mês de dezembro teremos outras atividades especiais, algumas delas gravadas, somente gravadas, como será o dia 25, que será uma programação gravada para você compartilhar com a família em casa. No dia 31, da mesma forma também. E hoje eu diria que nós estamos dando passo inicial para uma jornada nesses dias que restam de 2022, uma jornada vitoriosa, já olhando para 2021 com olhar promissor, com olhar vencedor, com olhar de bênção. Abrace esta conquista que Deus está colocando para toda a Igreja Batista do Progresso. Não seja neste momento alguém com um coração pessimista do que Deus quer fazer, mas seja alguém com um coração otimista, com um coração vencedor. Eu quero neste momento, como pastor, declarar que a vitória do Senhor chegou para nós. Há um hino que diz: vejo que a vitória do Senhor chegou neste lugar. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Há um texto em no primeiro livro que eu quero ler para os irmãos, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, verso 20, que diz: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. Naquele momento em que estavam diante do rei, eles agora são orientados por aquele líder que era um líder político, mas também e muito mais um líder espiritual. Eles aceitaram o desafio e diz o verso que eles se prostraram diante do Senhor e eles adoraram ao Senhor e eles falaram bem, disseram o nome do Senhor, adorando-o com todo o coração. Eu quero orar por você neste momento, bendizendo o nome do Senhor. Bendito Deus, aprove, ó Deus, reconheça, Senhor, aceite o que estamos fazendo neste momento. Derrame sobre o teu povo durante todo este dia chuvas de bênçãos. Trate cada momento. Ó Deus, não tenho menção do que acontecerá em cada momento que estaremos recebendo mensagens e testemunhos, mas tenho, ó Deus, consciência e certeza de que tudo será para a honra e para a glória do Senhor e para benefício da tua igreja. Nos desperte, Senhor, a sermos crentes zelosos de uma vida de perfeita comunhão com o Senhor. Quebre, ó Deus, e expulse mesmo de dentro do coração de cada um dos teus filhos aquelas coisas que não trazem nenhum crescimento, que trazem dor. Ó Deus querido, repreenda toda a obra do inimigo na vida da tua igreja, na vida do teu povo.
e nos ponha diante de Ti mesmo, ó Pai, e que sejamos capazes de, prostrados diante do Senhor, reconhecermos o quanto somos pequenos, o quanto somos frágeis, o quanto somos, ó Pai, indecisos, ó Pai, mas coloque o Teu Espírito de tal forma que Ele substitua todas estas questões da nossa vida pelo refrigério da segurança, da esperança, da confiança, da certeza de que somos mais do que vencedores. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração neste dia. Traga os milagres que só Tu podes fazer na nossa vida. Realize a Tua obra no nosso viver. Ó Espírito Santo de Deus, use cada irmão, cada irmã que estará se dirigindo à igreja e aqueles que participarem deste momento. É a oração que eu faço no santo nome do Senhor. Amém, amém e amém.